Você escolheria ser piloto de carros como profissão, ser famoso, ganhar dinheiro, desfrutar de luxo e glamour? Provavelmente sim, certo? Mas você já parou para pensar que andar a mais de 300 km por hora aumenta suas chances de perder a vida, flertar com a sua própria extinção? Parece louco, mas a Fórmula 1 anda lado a lado com a morte. No passado, acidentes assombravam seus corajosos e até malucos pilotos desde 1950. Por sorte, destino, acaso, fortúnio, até a fé dos pilotos existiu e existem as quase mortes dentro dos circuitos. Pilotos que tiveram suas vidas viradas do avesso e receberam sinais divinos ou não, acredito no que quiser, para se afastar, por bem ou por mal, do cockpit. Nesse vídeo hoje vamos passar por acidentes que encerraram carreiras e a sobrevivência dos pilotos foi um verdadeiro milagre. Dentre eles, um que lutou bravamente com a morte em um dos acidentes mais feios da história do automobilismo, e nem foi na Fórmula 1 e sim na vizinha americana. Mas antes dele, tivemos... Bom, apesar de não ser um ano brilhante para Lotus em 1990, onde sofria muito com o motor Lamborghini V12, Donnelly vinha fazendo uma temporada como estreante, conseguindo como melhor resultado um P7. Donnelly era visto como uma promessa após boas temporadas na Fórmula 3 britânica e Fórmula 3000, até que chegou o GP da Espanha, onde a vida do britânico virou de cabeça para baixo. Ainda no treino livre, Donnelly foi para a pista enquanto tentava uma volta ao seu máximo, teve uma batida horrorosa de assustar qualquer um que assistia. No momento da batida, Donnelly estava a pouco mais de 225 km e foi direto no guardrail. Ele perdeu o controle do seu carro na curva 14 e espatifou o carro. O britânico saiu arrastado até ali o meio da pista, cerca de 30 metros do ponto onde foi a batida, onde parou desacordado e só de olhar ali para ele já percebia diversos ossos quebrados com uma pancada de 45 Gs. O carro que vinha atrás era de Nelson Piquet, que parou o carro no meio da pista para evitar que o piloto britânico fosse atropelado. De momento, o médico oficial da Fórmula 1 e já falecido Dr. Sid Watkins entrou na pista e iniciou o atendimento ao piloto. Sid conseguiu interromper uma parada cardíaca que o britânico estava tendo. Depois disso, Donnelly foi levado para o centro médico. Se prepare para a quantidade de lugares fraturados: pernas, clavícula, tíbia, fíbula, fêmur, pescoço, lesões pulmonares, além de um traumatismo craniano. Na hora da pancada, seu capacete abriu em dois. Mas o que exatamente aconteceu ali? Bom, o lado esquerdo da suspensão frontal da Lotus de Donnelly falhou justamente uma das curvas mais velozes do circuito, e se tivesse falhado um segundo depois, ele conseguiria ter se livrado do acidente por conta da reta que vinha na sequência. Se a suspensão tivesse durado mais um milésimo de segundo, a próxima curva tinha uma grande área de escape e uma enorme barreira de pneus. Eu provavelmente teria ficado dolorido, mas o carro não teria quebrado no meio, fecha aspas. Donnelly demorou mais de um ano para se recuperar e apesar de ter feito algumas corridas após isso, como as 24 horas de Silverstone, nunca mais o britânico voltou a performar na elite do automobilismo. Com isso, se manteve nos bastidores, ajudando a desenvolver jovens pilotos. De graça, ExpressVPN. Toto, cara, você tá parando o vídeo? Tô, mas é pra dar um recado importantíssimo, muito brabo, é rápido. Ó, se liga, você tá satisfeito com o serviço de transmissão da Fórmula 1 da Band? Ela tá boa ou ela tá ruim? Bom, o recado é, estando satisfeito ou não com a Band, uma solução é a ExpressVPN, que você vai poder usar aí no seu computador, iPad, celular, para trocar a localização aí do IP e conseguir assistir outros canais como Sky Sports, ESPN. Então é uma ferramenta muito útil, extremamente segura, protege seus dados, você não vai estar vulnerável a hackers, pode confiar. Eu mesmo já uso há um tempinho, usei aí nos meus rolês quando eu não tinha F1 TV e eu recomendo demais. E é o seguinte, tá com 3 meses de graça se vocês usarem o link nosso aí, então ó, só vai, confia, é dica braba do piloto caro. Continua o vídeo. Embora Regazzoni seja suíço, suas primeiras experiências no automobilismo foram na Itália. O suíço ingressou na Fórmula 1 em 1970 e conseguiu bons resultados, inclusive vencendo em seu ano de estreia. Em Monza, na sua Ferrari 312B, o estreante conseguiu fechar a temporada com P3 no Campeonato Geral de Pilotos, mostrando ser muito diferenciado e conseguiu impor suas características agressivas de pilotagem. Após 3 anos na Ferrari, ele saiu para a BRM e, sem sucesso, volta para a Ferrari, mas não sozinho. Ele traz junto com ele Niki Lauda, onde em 1974 e 75 ele e Lauda fizeram excelentes temporadas com 2 títulos de construtores para a equipe italiana e um mundial para a Lauda em 75. Em 77, Regazzoni foi para a Insigne.
equipe que brigava no fundo do pelotão. Depois de 78 ele sai para a Shadow, que também mudou, até que em 79 ele vai até a Williams e volta a parte de cima do grid, terminando a temporada em P5. Mas de novo vinha mudanças para Clay, que em 1980 volta para a Insigne, para tentar se redimir pela péssima temporada feita anteriormente. A equipe não era competitiva, porém em Long Beach, nos Estados Unidos, Clay vinha fazendo uma boa corrida, tinha largado em 23º e estava escalando o pelotão até que seu acelerador travou, e para o azar de Clay, a Brabham de Zunino, que tinha abandonado antes, ainda estava na pista. Clay, que vinha descontrolado ali com o acelerador travado, não conseguiu desviar e com a batida Regazzoni ficou com grandes lesões na coluna e ficou totalmente paralisado da cintura para baixo. O piloto pensou em processar os organizadores pelo fato do carro de Zunino ainda estar na pista, mas acabou também virando em pits esse processo aí. Clay passou o resto da vida em uma cadeira de rodas, mas sempre trabalhando com automobilismo. Passou anos comentando sobre a Fórmula 1 na TV. Ironicamente, Clay faleceu em 2006, onde seu carro se chocou com um caminhão na Itália. Apesar de não ter sido campeão, Clay foi muito importante para a Ferrari, ajudou a consagrar a escuderia campeã de construtores mais de uma vez e travou uma batalha épica com Fittipaldi lá em 74. Maio de 1994, sim, 94, o ano mais terrível da Fórmula 1. Menos de 2 semanas depois do acidente em San Marino de Ratzenberger, Barrichello e Senna, e um típico dia chuvoso no GP de Mônaco, tivemos um acidente gravíssimo envolvendo o austríaco piloto da Sauber, Karl Wedlinger. Karl tinha feito sua estreia na Fórmula 1 em 91, porém de destaque mesmo apenas em 93. Karl foi para a equipe que fazia sua estreia na categoria, a Sauber, onde subiu alguns degraus, e para 94 era esperado um pouco mais da equipe, já que eles vinham com uma evolução de motores com um forte motor Mercedes a bordo. A equipe esperava ao menos terminar as corridas nos pontos. No GP de Mônaco, ainda na classificação em sua primeira hot lap, Karl perdeu totalmente o controle do carro na chicane do Porto, aquela logo após o túnel, e foi direto nas barreiras. A pancada foi tão absurda que Karl apagou na hora. Após os primeiros atendimentos, os médicos diziam que as chances de Karl sobreviver era mínima. O austríaco tinha ficado com diversas lesões e danos cerebrais, até que, milagrosamente, em apenas 2 semanas após o acidente, Karl acordou, mas passou dias sem ter a mínima consciência das coisas. O austríaco demorou mais 10 dias depois de acordado para entender que ele estava internado em um hospital, segundo relatos da época. Não foi o único fato que o austríaco surpreendeu os médicos. Depois de acordado e ainda em reabilitação, os médicos disseram que nunca mais Karl teria uma vida normal, mas ainda no mesmo ano, Karl fez testes com o carro da Sauber e chegou a correr em 95. Que doideira, galera. Mas logo no início cedeu seu lugar para o francês Jean-Christophe Bouillon, uma vez que o desempenho dificilmente seria o mesmo. Depois desse acidente horroroso, mais um que vinha em seguida após os de Rubinho, Ratzenberger e Senna lá em San Marino, como eu falei anteriormente, os dirigentes da categoria se reuniram para debater finalmente as mudanças para a segurança dos pilotos. Mais uma vez a Fórmula 1 esperou muito para acontecer ali as coisas e reagir. Por muito pouco não estaríamos te contando essa história do austríaco de uma maneira diferente. Didier Pironi era um piloto francês que vinha fazendo a melhor temporada da vida em 82, quando começou lá na Tyrrell. Depois de 2 temporadas migrou para Ligier e com bons resultados o piloto chegou a assumir a Ferrari em 81 e 82. 81 não foi uma boa temporada para Pironi, mas em 82 ele foi buscar o tão sonhado título. A briga estava entre ele, Watson da McLaren e Keke Rosberg da Williams. 3 equipes com 3 motores diferentes. Faltando apenas 5 corridas para acabar a temporada, Pironi chegava para o GP da Alemanha em Hockenheim com 9 pontos de vantagem para Watson. Já na classificação, com a pista de alta velocidade favorecendo os carros de motor turbo, com isso Pironi aproveitou, foi para cima e dominou o quali. Ou melhor, dominou a primeira parte e a segunda parte no dia seguinte, seria sob chuva. E aí já se desenhava uma tragédia. Com os carros já em pista, sob a chuvarada, Alain Prost vinha devagar em uma volta em que ele entraria para os boxes. Atrás de Prost tinha pilotos em volta rápida, Derek da Williams e Pironi. Derek, que estava à frente, avistou Prost devagar e mudou seu traçado. Com Derek e Prost lado a lado, a pista ficou carregada de spray ali de água, praticamente anulando a visão de Pironi, que vinha voando a mais de 280 km.
Lotus. Como Pironi só conseguiu ver Derek abrindo, ele imaginou que o irlandês estava dando passagem para ele, e com isso Pironi foi em cheio na Renault de Prost e a Ferrari dele voou, galera. Voou que teve 100 metros de distância. Quando o carro aterrissou novamente, foi direto com o bico na grama e deixou o Pironi com diversas fraturas como um nariz, pés, braços e tudo ali quebrado. No momento da pancada, Prost, Mansell, Piquet e Chevette pararam imediatamente, foram ver a situação dramática ali de Pironi. Embora o francês estivesse consciente, seu nariz sob gravíssimo trauma e sua perna completamente esmagada, ele estava extremamente lesionado, marcou memória ali dos pilotos que estavam naquele momento de angústia e dor. Prost chegou a dizer que depois do acidente, sempre que chovia ele lembrava de Pironi e nunca mais pilotou na chuva com tranquilidade. Com prontidão, os médicos chegaram no carro de Pironi, o clima era tão cinzento e tenebroso que foi cogitado amputar a perna do piloto, devido ao grau severo dos ferimentos. Porém, o francês implorou para que não fizesse isso, e quem ajudou na decisão de não amputar ali foi Sid, aquele mesmo médico que citamos no outro acidente. Rapidamente, Pironi foi levado a um hospital próximo, e após uma cirurgia de mais de 6 horas evitando o plano inicial da perna ali do piloto. A partir daí, a carreira do piloto já era dada como encerrada, e mesmo sem as últimas corridas do ano, Pironi foi vice-campeão. O campeão acabou sendo Keke Rosberg por 5 pontos de vantagem. Por pouco, Pironi não foi campeão, seria histórico após todo o ocorrido. Vale dizer que, se não fossem as mudanças que fizeram no carro após a morte de Gilles Villeneuve, naquele mesmo ano no GP da Bélgica, Pironi não teria sobrevivido. Após mais de 3 anos, Pironi conseguiu voltar a andar sem muletas, mas suas condições impediram de voltar para a Fórmula 1. Então o francês passou a se aventurar em corridas monoáuticas, corridas de barco. Mas parece que a morte não descansaria até levar Pironi. Então, numa corrida de barco que acontecia na Inglaterra em 87, Pironi e outras 2 pessoas que estavam na embarcação no momento da corrida morreram após o barco colidir, um impacto numa velocidade de 160 km por hora. Após a morte do francês, sua namorada, que estava grávida de gêmeos, deu à luz e nomeou os 2 filhos ali do francês, de Didier e Gilles, em homenagem ao pai e ao ex-companheiro de equipe de Pironi, que morreu um pouco antes do seu acidente, o Gilles Villeneuve. Uma curiosidade, Gilles Pironi é engenheiro da Mercedes desde 2014 e já subiu ao pódio junto de Lewis no GP da Inglaterra. Bom, chegamos a um dos acidentes mais assustadores do automobilismo. Abrimos uma exceção para um acidente que ocorreu na kart há mais de 20 anos e foi um dos mais marcantes acidentes do automobilismo, pelo impacto, pela história de superação na qual Zanardi construiu. O piloto italiano teve uma passagem curta na Fórmula 1 entre 91 e 94, de Jordan 191 a Lotus 109, mas não teve resultados expressivos com isso, então o italiano migrou para a categoria americana, onde foi campeão em 97 e 98 pela Chip Ganassi. Com os bons resultados na kart, Zanardi tentaria de novo a Fórmula 1 em 99 pela Williams no modelo FW21, também sem sucesso. Com isso, Zanardi teria seu ano sabático e voltaria à kart, o que é hoje conhecido como a Indy, em 2001 para tentar repetir seus feitos na categoria, mas não foi muito bem que as coisas aconteceram para o italiano. Agora na Mono1, Zanardi mal conseguia terminar as corridas dentro do top 10. Porém, no Trioval de Lausitz na Alemanha, a primeira fora dos Estados Unidos com algumas mudanças aerodinâmicas, Zanardi e Tony Kanaan, seu parceiro de equipe, conseguiram performar bem nos treinos, um pouco ali para motivar os pilotos. Ambos os pilotos estavam super bem na corrida e brigando entre os primeiros, até que faltava 12 voltas para o fim. Zanardi foi para os boxes para fazer um reabastecimento, porém mal sabia Zanardi que ali começava a sua história que iria mudar do avesso. No momento em que saía dos boxes, o piloto perdeu o controle de seu carro e foi parar no meio da pista e foi atingido em cheio por Alex Tagliani. O carro de Tagliani acertou em cheio a lateral do carro de Zanardi a mais de 300 km por hora. Batidas como essa em categorias de monopostos são consideradas as mais cruéis, já que um carro atinge o outro na lateral como se fosse literalmente um míssil. O carro partiu ao meio, enquanto Zanardi ficou em uma parte do carro, suas pernas ficaram na outra parte do carro, arrancou na hora. Caso de curiosidade, o ex-piloto Christian Fittipaldi, que estava naquela corrida, relatou em podcast que foi tão grave que nenhum médico estava junto
junto de Tagliani, que foi quem atingiu Zanardi, pois o foco era total no italiano. Ele perdeu cerca de 75% de sangue do corpo e por conta dessa perda, do local do acidente até o hospital, seu coração parou de bater 7 vezes. Após várias cirurgias e alguns dias em coma, Zanardi receberia alta e voltaria para casa, mas o italiano mostrou o quanto é importante ter uma mentalidade forte. 2 anos após o acidente, Zanardi voltou à pista ali do acidente na Alemanha para finalizar a corrida que tinha começado com um carro adaptado, já que a batida lhe fez perder as pernas. O momento deixou todo mundo emocionado. Além disso, o italiano encontrou uma nova paixão, o ciclismo. Se tornou o maior campeão do paraciclismo nos Jogos Paralímpicos, com 4 medalhas de ouro e 2 de prata. Zanardi também é conhecido como o cara que já enganou a morte 3 vezes, inclusive sofrendo acidentes graves até no ciclismo. Porém, é uma história para os nossos vídeos futuros sobre pilotos no auge. O fato é que, como eu disse no começo, a dádiva de viver após acidentes como esse são para poucos. Foi trocada a chance de viver mais um pouco pela carreira dentro do esporte. E os perigos ainda existem. Temos mais segurança, fato. Mas inclusive os pilotos do atual grid estão constantemente brincando com o perigo. Duvida? Se liga nesse vídeo que está começando em 5 segundos. Acidentes dos pilotos do atual grid. Te vejo lá.